Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos continuar, não a mensagem que nós ministramos na última vez, mas continuar dentro do mesmo tema, uma vez que eu já avisei para vocês que esse tema ele tem várias aplicações, não é? E talvez nós teremos ainda uma outra mensagem ainda no desdobramento desse tema. E eu peço que vocês acompanhem, portanto, com muita atenção, em nome de Jesus, tá bom? Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos, quero ler com vocês a partir do versículo 6 em diante. Diz assim, queridos, o texto bíblico: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Mas a justiça decorrente da fé, que procede da fé, o que ela diz? Ela diz assim, olha: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então veja, a palavra da fé, pode voltar no 6, a justiça que decorre da fé, desde já os irmãos vão assimilando esse conceito. A justiça que procede da fé, e a justiça é a obra de Deus que nos ajusta a Deus, porque Deus é a própria justiça. Por que é dito que os homens são injustos? Ora, porque eles estão desalinhados, desajustados em relação a Deus. Deus é a medida de todo bem. Deus é a medida de tudo que é belo, de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro. Então a Bíblia fala que existe essa justiça que nos justifica com Deus, que nos realinha com Deus, e essa justiça é a justiça da fé. Ou seja, não adianta você querer impor a sua própria justiça para tentar se ajustar com Deus. Se você deseja ter a sua vida integral, espírito, alma e corpo, ajustada a Deus, e esse é o grande desafio, e esta é a grande obra de salvação: ajustar o homem a Deus, alinhar o homem a Deus. Digamos assim, para vocês entenderem talvez esse conceito, é só você pensar num casal. Pensa num casal que se ama, marido e mulher, e eles são bem ajustados, né, no pensamento, nos propósitos, nos objetivos, na criação dos filhos. É aquele casal que você fala assim: pai, mas vocês se dão muito bem, né? Vocês são muito ajustados, alinhados. Agora imagine um casal, o oposto desse que eu acabei de falar. É um casal, tem certidão de casamento, né? Gastou 60 mil numa festa de casamento, tinha lá o pajem para levar a Bíblia, a dama de honra para levar as alianças, também tiveram lá as testemunhas, tudo muito bacana, tem uma casa bonita, tem carro bom, tem emprego bom, mas aquele casal que tem problema, que não se ajusta, que vive, né? E que um quer o que o outro não quer, um faz o que o outro não faz, e aí vive uma vida atribulada, uma vida turbulenta. Existe esse tipo de casal? Não aqui no Devap, né? Mas existe, mas no mundo existe. Então agora imagine o homem em relação a Deus. Deus é o modelo, né? Deus, ele é o padrão, ele é a medida de tudo que é bom, de tudo que é reto, de tudo que é justo, de tudo que é verdadeiro. Ele é. Vocês vão entender daqui a pouco, nós vamos chegar com isso. E agora, para esse homem se alinhar com Deus, ou se realinhar com Deus, ou de se reconciliar com Deus, ou de ser ajustado com Deus, ele vai precisar de uma justiça. E essa justiça nos é dada gratuitamente. E quando diz gratuitamente, não quer dizer que não é justiça, pelo contrário,
é a justa justiça de Deus, que é o próprio Deus, que nos ajusta de fato. Já imaginaram quando nossos pensamentos, nossas vontades, nossas mentes, nosso coração, nossos desejos, tudo que nós somos forem ajustados a Deus? Quando nós desejarmos somente o que Deus deseja, amarmos somente o que Deus ama, acharmos belo somente o que Deus acha belo, tivermos uma vida totalmente justificada e alinhada com aquele que é o próprio Deus. Agora, essa justiça, ela é decorrente de quê? Da fé. A fé enquanto dom de Deus, fé enquanto atributo do espírito humano. Essa fé está dentro de você. Ela é um dos atributos sensíveis do seu espírito, não é? Confundiu aqui alguma coisa, mas é isso mesmo que eu quis dizer. De todo modo, essa justiça que provém da fé, assim diz. O que é a justiça? Presta atenção. Que procede da fé, essa justiça que te alinha com Deus, que te ajusta com Deus, essa justiça que trabalha em você de tal modo a te alinhar com o Criador. O que ela diz para você? Agora ficou fácil de compreender. Vocês desejam por essa justiça? Vocês estão me entendendo? Estão ouvindo? Estão aqui? Vocês estão estupefatos? Assim, tão assim, arrebatados que não conseguem responder. Vocês querem essa justiça? Ah, não, desculpe-me, pode ser o caso que também não queira. Ah, não quero, e daí? Eu quero dinheiro, quero carro, quero, prazeres, quero alegrias deste mundo. Não quero saber de justiça, é um direito que você tem. Tá, eu não vou perguntar mais não, mas se você quer essa justiça te fala algo. Essa justiça te ensina um princípio. Essa justiça diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer de lá o Cristo. Então creia nesse princípio. Agora eu vou pedir para você falar, para você poder ficar mais dinâmico, acordar um pouquinho mais e ter maior aprendizado. Eu quero que você olhe para o seu irmão, por favor. Se não quiser também, não precisa olhar, mas me ajuda aí. Olhar, mas esse olhar de crente sem futuro, não. É normal, uma pessoa está do seu lado. Eu só sei para ele assim: olha, não perguntes no teu coração. Não pergunte. Viu, Fábio? Não pergunte no teu coração quem subirá ao céu para trazer de lá Cristo. Ora, atenção, olhem para mim. Vocês não acham que isso está errado, não? Porque não é uma coisa boa? Ô pessoal, quem é que vai subir ao alto para trazer de lá o Cristo? Puxa, parece uma coisa bacana, parece uma coisa boa, porque trazer do alto a Cristo é coisa boa, ou não é? É o problema que você não vai encontrá-lo lá em cima. Não que ele não esteja lá em cima, mas você vai pegar um avião, só vai ver nuvens. Deus é Espírito, Cristo é Espírito. Se você pegar um jato e for para a lua, embora lá ele esteja, você não o encontrará. Então a justiça decorrente da fé diz: olha, não diga, não pergunte, não indague quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo. Esquece essa ideia de subir ao alto para trazer de lá Cristo. Está escrito? Próximo. Ou não diga em teu coração: quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? A justiça da fé diz assim: olha, pare com essa ideia de ficar buscando lá em cima, lá embaixo, à direita, à esquerda, em Jerusalém, no Brás. Pare com isso. Aí a pergunta lógica é: tá bom, mas eu faço o quê? Porque eu quero Cristo, eu quero esse Cristo que é a justiça de Deus. Aí o texto continua dizendo: porém, o que se diz? Se a justiça da fé diz, não diga isso, o que ela diz para você? A palavra, o logos, o verbo,
o Cristo de Deus, a palavra está perto de ti. Está perto de ti. Aí você começa a procurar, né? Aí você está perto. Eu não preciso ir aos céus, porque se o alcance de Cristo fosse alcançar os céus, nós estaríamos perdidos. E se precisássemos de alguém para descer o abismo, para trazê-lo de dentro dos mortos, quem iria? Estaríamos o quê? Perdido. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus próximo. A palavra está perto de ti. A palavra está na sua boca. Está na sua boca. E no teu coração. Para que você precisa de um padre? Desculpe-me, para aqueles que acham necessário. Para que você precisa de um pastor? No sentido de que você acha que só vai encontrar Deus, ou a bênção de Deus, ou a salvação de Deus no homem. Não, o Evangelho diz, a palavra está na tua boca, está no teu coração, está aí junto de ti. A palavra da fé que pregamos. Eu me referi a padre e pastor, não é que sejam pessoas desnecessárias no âmbito de uma vida prática de uma eclesia, não. Eu me refiro porque existe um conceito errado acerca do papel dos padres e um conceito errado acerca do papel dos pastores, quando se diz que somente padres, ou dizem somente pastores, são sacerdotes de Deus, e portanto o povo, para ir a Deus, precisa de um intermediário, precisaria de um pastor, e nesse caso é um grande equívoco. Você precisa sim de um pastor, precisa sim de um padre, de uma liderança espiritual, do modo como você precisa de pais naturais, de um irmão mais velho, de um amigo mais velho, de alguém que esteja ali pronto na tua caminhada no dia a dia, para te ajudar. Mas é você que vai fazer tudo. Pastor não resolve o seu problema, ele não te liga a Deus. Se tem uma coisa que o pastor não tem como fazer, e não pode fazer, e é totalmente incapaz de fazer, é te conectar com Deus. Não tem jeito. Por quê? Porque a palavra da fé que nós pregamos, que é a justiça proveniente da fé, ela diz, olha, a palavra está na tua boca, ela está no teu coração. Então agora se volte para si. A palavra não está aí. Ou está? Não, ela está aqui. E você aponte para você. Está aqui, na minha boca e no meu coração, na tua boca e no teu coração. Essa palavra está aí. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca, como o evangelho é simples, mas é muito profundo. Se com a tua boca confessares, vocês não têm ideia da profundidade e do poder dessas palavras. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, vocês têm ideia? Não é? Me recordo numa ocasião, a gente participava de uma igreja que nós éramos instruídos a levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor, não é? Vocês têm que levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Aí um irmão chegou para uma pessoa que estava com problemas, e aí ele falou assim, olha para mim. Olhou, diga assim, olha, Jesus é o Senhor. Ele estava no papel dele, foi orientado assim. Aí a pessoa respondeu, sabe o quê? Eu não vou dizer Senhor Jesus, não. Ela disse, né? Não disse? Eu não vou dizer Senhor Jesus, não. Ela disse, mas disse dizendo que não diria. Logo ela pensa como muitos pensam quando lê esse texto.
Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, não é dizer, não, Jesus é o Senhor. Não, não. Essa confissão, e porque é confissão, procede de um coração que crê, que acredita, que tem fé, que não existe outro Senhor. E por isso eu confesso que Ele é o Senhor, e logo eu não sou o Senhor da minha vida. E a minha vida está debaixo do senhorio daquele que ocupa os mais altos céus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio ou qualquer outro nome que se possa declarar, não somente nesse século, mas também nos vindouros. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer com você? De que nós precisamos, irmãos? É de salvação. Logo aí está a saída, é com o coração que se crê. Versículo 13, por favor. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É versículo 9, pronto, é o 9. O 13 também, mas no 9 diz assim, então é isso mesmo. Mas depois vai seguindo aí na ordem. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Segue. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito de quê? Da salvação. Versículo 13. Porque todo aquele, isso inclui você, não existe uma casta que tem acesso a essa bênção e outras não. Não existe uma etnia específica que tem acesso e a outra não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Bem, mas isso aí é o texto de abertura. O fato é que existe um problema para nós podermos chegar a essa conclusão do que esse texto diz, para que você possa chegar a uma necessidade de invocar o nome do Senhor. Não adianta você sair dizendo, aquele que invocar será salvo, aí você invoca, está salvo, está salvo coisa nenhuma. Para de bobagem. Como é que você acha que está salvo e está tocando terror? Demônio fugindo de você, o diabo correndo de você, que não dá conta de você. Você é o destruidor de Malaquias, o cortador, o migrador, é você. E dizendo que está salvo. A salvação está tão banalizada que aqueles que dizem que são salvos, que deveriam estar salvos, não estando salvos, mas afirmando que estão, é um péssimo testemunho para o mundo, porque eles dizem para o mundo que o mundo tem que ser salvo. Eles falam assim, mas para virar vocês, para me tornar como vocês, eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem onde eu estou, aqui está bacana, aqui não tem hipocrisia, aqui a gente é o que é, aqui a gente é ruim, pronto, a gente não presta, vocês não, vocês são ruins, fingem que são bons, vocês, enfim. Então, nós temos que chegar a um ponto de que esse invocar o nome do Senhor seja em nós uma necessidade. Esse invocar o nome do Senhor, essa palavra da justiça, que procede da fé, que está na boca, está no coração, está disponível a todo aquele que crê e que invocar, isso tem que ser uma necessidade minha e uma necessidade sua. E para você poder chegar à compreensão, pelo menos a compreensão do que é essa necessidade de invocar, você tem que entender um pouco acerca de você mesmo, dentro do plano de Deus. Na mensagem última que nós ministramos, cujo tema era o mesmo dessa que estamos agora ministrando, qual é o lugar do meu repouso, nós fizemos aqui uma abordagem em razão da necessidade do momento, abordando o problema dos sofrimentos humanos.
dizendo que Deus criou tudo muito bom, vocês devem se lembrar disso, e portanto Ele criou um mundo bom para que tivéssemos uma vida, vocês não se lembram? Vida boa quer dizer vida abundante, não é vida boa, não é ter muito dinheiro, cuidado com os conceitos. Vida boa é você ter uma vida abundante, plena no espírito, plena na alma, plena no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa realizada espiritualmente, cheia de Deus, entusiasmada. Vocês lembram disso? Aquele descanso que Deus realizou, cumpriu lá em Gênesis capítulo 2, é esse descanso da plenitude da existência. Aí enfatizamos que no capítulo 3 de Gênesis, quando diz mais a serpente, ali o homem decaiu, e agora os sofrimentos causados, atenção, por causa dos nossos pecados, esses sofrimentos procuram roubar a nossa paz. A morte, quando nós vemos uma pessoa que é morta, que morre ou que se tira a própria vida, quando você vê o estupro, o assalto, a mentira, a fome, a miséria, frutos do nosso pecado, tira esse descanso. E aí nós concluímos a mensagem dizendo que Jesus nos convida a ir a Ele, que embora no mundo nós tenhamos aflições, devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Logo você pode encontrar descanso na esperança. Essa foi a mensagem última que nós ministramos. Só que hoje nós vamos seguir dizendo também do descanso de Deus numa outra perspectiva. Esta que vamos dizer hoje seria a primeira, e a primeira seria hoje, mas em razão do nosso momento pelo qual passávamos, eu inverti a ordem. A primeira fala do mal, enquanto o mal que nos impede de desfrutar a vida boa e vida plena. E esse mal é o mal moral, é o pecado. Ou seja, porque nós transgredimos a ordem moral do universo, do cosmos, nós nos insurgimos contra a própria existência, contra as próprias criaturas, com um coração cheio de egoísmo, nós sofremos os danos e os resultados disso. Por que nós sofremos tanto? Porque a humanidade não tem descanso. Ora, como é que ela pode ter descanso? Enquanto houver um Satanás, um demônio, uma pessoa, sempre aqui tentando encontrar um jeito de puxar o seu tapete, de te ofender, de te machucar, roubar teu marido, destruir teus filhos, fazendo conluio com o outro para falar mal de você, enquanto a morte estiver assolando, a doença, a fome, a miséria, a desgraça, como ter paz? Então, o mal moral, que são os pecados, que está ligado à nossa moralidade, tira-nos e rouba-nos o descanso de Deus. Não tem como descansar num mundo onde o mal moral impera e, portanto, o mundo fica essa confusão que vocês estão vendo aí. Mas existe um outro mal, de uma outra natureza, sobre esse nós vamos falar hoje, que também procura roubar o nosso descanso. Sabe quando você está assim, numa situação de um desânimo, de um desencorajamento, essa vida é tão esquisita, tão vazia, tão destituída de sentido, e você faz de tudo para dar um sentido na sua vida. Você fala, eu vou estudar, eu vou preencher minha cabeça, né? Essa é a ideia, né? Aí você se mete nos estudos e vai, estuda, aí você conclui, aí faz uma faculdade, aí você depois faz uma pós-graduação, você faz um mestrado, e você vai, e no final você descobre que não era aquilo que estava faltando em você, era outra coisa. Aí você fala, não, eu vou entrar para a academia, você malha, usa bomba, vai, e tal, aí fica forte, patola, mas não é isso. Não é dinheiro que está faltando, você trabalha, ganha dinheiro, acumula dinheiro, guarda dinheiro, compra imóveis, compra carro, aí você vê que pessoas milionárias tiram sua própria vida. O problema não estava ali no dinheiro. Sabe quando o ser humano ele está como um cego apalpando, sem saber o que procura,
né, mas chamando a sua busca de um encontro com a realização, um encontro com a felicidade, um encontro com a paz. Falta alguma coisa no ser humano para te tornar pleno, para te dar descanso. Porque o homem não descansa, ele está sempre procurando alguma coisa, alguma atividade para resolver um problema que não se resolve. Não se resolve. E você procura onde está, e você não sabe onde está. Você vai ao psicanalista, ele vai dizer: olha, deve ter sido seu pai, né, Josué? Aí vai, faz o mapa lá, tal, é o pai mesmo, é o pai, é. Aí vai lá, tal, ajudou, um probleminha tinha lá, resolveu, já não tem, aquele problema está superado. Então, vida plena agora, né? Aquele problema está resolvido, mas vida plena não tem, está ainda difícil, tem coisas, tal. O problema é sua mãe, você lembra, você era pequeno, não lembra, então vamos lá, volta no tempo, você volta, lembrei, agora volta para cá, vai, ressignificou, tal, resolvido o problema com a mãe, que é bom, né? Poxa, resolver o problema com a mãe é bom. Mas não resolve um grito na sua alma, esse vazio na sua existência, que tudo que você faz não tem significado eterno, não tem sentido eterno, sobretudo aqueles que vão chegando à fase mais velha, mais avançada, porque os jovens ainda estão muito iludidos, vai chegando e vai fazendo aquele balanço de tudo que você fez na sua vida. Você olha para trás, o que você conquistou, o que você fez, o que você não fez, o que deu certo, o que deu errado, tal, e você fala: foi muito bom tudo que eu fiz, mas ainda tem uma coisa que me falta. Essa falta de descanso, que nada pode resolver, isso aí é um problema de ordem ontológica. O que quer dizer isso? É um problema do seu ser, é um problema da alma, não é um problema que qualquer coisa externa, temporal, resolva. Você tem um problema espiritual, porque você é um ser espiritual. Isso porque quando nós lemos a Escritura, vemos claramente, como que está em Gênesis capítulo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você toma esses céus e terra como conjunto de toda a criação, o que inclui também você. Tudo que está na terra, tudo que está no céu, no princípio criou Deus os céus e a terra. Poderíamos falar: Deus criou todas as coisas no princípio, em o princípio. Princípio. A gente só consegue enxergar aqui tempo, a relação de tempo, né? Ou seja, seria assim a nossa ideia: quando não havia nada acontecendo, nem como pensar, né? Aí Deus, que não fazia nada, que não tinha nada, está tudo sem nada, olha para o nada, não tem nada, e ele fala: eu vou começar um movimento aqui, a partir de agora vou entrar em movimento, no princípio. Não é isso. Tudo bem, pode ser também, mas aqui a raiz da palavra princípio, se você observar a palavra rosh, significa cabeça, líder, significa o maior, significa o primeiro, o grande, o alto. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria todas as coisas no princípio, no Cristo, no Verbo, no Logos. Não é nenhuma invenção minha, conversa nova, tal. Não, leia na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, do 16 em diante. Coloque para a gente ler. Colossenses capítulo
Primeiro, 16 em diante, pois nele, falando do roche, falando do princípio, falando do Cristo, da palavra, nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, nos céus, tem vida lá nos céus? E elas foram criadas onde? Não é quando, é onde? Nele, em Cristo. Pastor, mas você está de brincadeira? Até os anjos nos céus? Bem, eu não sei se ainda sei ler, mas o texto diz, nele foram criadas todas as coisas. Podia ter um ponto final, não era o suficiente. Quantas coisas foram criadas nele? Todas. Mas porque sempre vai ter que perguntar, mas e o outro, e o fulano, e o beltrano, e o anjo, o arcanjo, e o principado, e a potestade, e assim? Aí ele começa a especificar, a desdobrar a ideia, dizendo, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Podia ter um ponto final, já nos disse tudo, todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Mas alguém vai falar assim, tá, mas e Satanás? E o demônio? E isso, e aquilo? Bem, aí como Paulo sabia que haveria esse tipo de pergunta, ele continua o desdobramento dizendo, as visíveis e as invisíveis. Então as coisas que foram criadas em Cristo são de natureza visível e de natureza invisível. Podia ter um ponto final, não é suficiente, mas alguém vai questionar, ele continua dizendo, sejam tronos, seres que têm a posição no universo de autoridade, de governo, de soberania, são os tronos. Trono não é uma cadeira de ouro, não, são seres a quem Deus dotou com a capacidade de regência, e que colocou numa posição de soberania, de governo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aí, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vocês percebem que existe aqui uma conexão de tudo com ele? Foi criado em quem? Por quem? Para quem? Onde está o sentido de tudo? Ele é o sentido. Nada na criação terá sentido pleno quando desconectado da raiz, do roche, do princípio, da cabeça, do líder, do alto, do primeiro. E acontece agora então que surge um mal nessa criação, que é um mal, nós vamos chamar de mal ontológico. Desculpe as expressões, mas são termos técnicos e que é uma verdade, é um mal do ser. Que mal é esse? Eu não sei. Não adianta ir ao psicólogo, ao cardiologista, ao ortopedista, não vai resolver. É um mal do ser. O problema está no meu ser. Eu tenho um ser que foi criado numa conexão necessária com o Cristo, porque foi nele, foi por ele, e é para ele, logo a minha vida só vai ganhar sentido pleno nele. E esse mal do ser é a ilusão que eu tenho de que eu sou eu. Eu creio em Deus, está tudo certo, eu sei que Ele criou tudo, mas a definição da minha vida prática encontra em mim mesmo o fundamento. Porque nós nos iludimos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. E nós então começamos a construir uma vida sem Deus. Começamos a construir uma vida sem Deus. Há dois textos na Escritura, eu não vou pedir para colocar pela extensão, não é, desse texto, mas o fato é que há duas genealogias muito interessantes no início da Bíblia.
Genealogia, vocês sabem, né? São a ordem das famílias, né? O fulano que gerou o fulano, que gerou, e vai criando aquela genealogia das famílias. No Gênesis nós vamos encontrar duas genealogias. No capítulo 4, a genealogia de Caim. No capítulo 5, a genealogia de Sete. A ideia é a seguinte, olhem para mim. Por que duas genealogias? Porque a de Caim e Sete e não a de Adão. Não é interessante? Simples, olhem para mim. Adão é humanidade. Adão é coletivo. Não vamos entrar nos méritos aqui né? O fato é que a palavra Adão é plural. Eu sei que Adão é plural porque o nome Adão não é o nome do macho. Não. O nome de Adão também é o nome da fêmea. Desculpe as expressões macho-fêmea, são expressões bíblicas, sem nenhum tipo de depreciação. Mas o fato que, se você perguntar à Escritura quem é Adão, a Bíblia vai te responder: é um ser dual, é um ser plural. Vocês sabiam disso? Gênesis capítulo 5, versículo 2. Leia claramente, onde diz assim: olha, e criou, pois, Deus macho e fêmea. Vem cá, Rafael Nana, vem cá. Dá para não chutar a câmera aí e ela sair do lugar. E só para a gente poder ilustrar, porque quando ilustra fica mais claro, né? Fica do lado de cá, do lado de cá. Pronto, daqui, ó. Isso, fica separadinho um pouquinho assim. Isso, está aqui, ó. Olhe para esse casal. E formou Deus o homem, macho, olha lá, ó, homem, levanta a mão, é homem? Levanta a mão. Meio duvidoso, meio assim, não sabe, levanta a mão alto. Isso. Ó, criou homem e levanta a mão. E o quê? Mulher. Em algumas traduções fala macho e fêmea. Os criou. É dois ou é um aqui? É dois, macho e fêmea. Homem e mulher. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Deus abençoou quem? No texto. Lá em cima, antes do amarelinho aí, lá em cima. E os, o que é os? E abençoou eles. Se fosse só um, é o abençoou. Mas como são dois, e os abençoou. Pode baixar a mão, vocês vão cansar. Aí é macho. Não, eu vou ficar aqui com a mão levantada. Mas não fica aqui. Homem e mulher os criou. E os, dois, ó, abençoou, está abençoado os dois? E lhes, ó o plural, lhes é os dois ou só um? Chamou pelo nome de Adões, de Adão e Eva, no dia que foram criados. Deus criou homem e mulher, Deus abençoou homem e mulher, Deus deu nome para homem e mulher. Qual foi o nome que Deus deu para homem e mulher? Eu ouvi um S aí? E lhes chamou pelo nome de Adão. Como é o nome de vocês? Vocês dois aqui? Como? Como é que é seu nome? Adão. E o seu nome? Adão. Tem sentido? Uma unidade de dois. Adão, pode sentar. Está vendo como os dois atenderam pelo nome de Adão? Então, veja que homem e mulher, né? Quando Deus os criou, quando Deus os fez, este homem Adão, genealogia, ele representa quem? A humanidade. Por quê? Porque não é o nome de um indivíduo. Mas não é de um indivíduo, mas também não é nome da humanidade, é nome de dois. Aí Deus chega para esses dois, cujo nome é, e diz o quê? Crescei. Quem vai crescer?
e se multiplicar. E quem vai se multiplicar? Se eu falar assim, Josué, multiplica, qual é a pergunta? Se eu perguntar, Josué, multiplica, você fala multiplicar o quê? Se eu te der 10 reais e falar multiplicar, você dobra. Sim ou não? Mas então chega para Adão e Eva, ou melhor, Adão, né? Ou o vício. Chega para Adão. Adão é macho e fêmea, os dois peladão, não tinha roupa nenhuma, não tinha banco, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele falou assim: crescei vós e multiplicai. Então, Adão, que é o nome desses dois, que são um, osso dos meus ossos, carne da minha carne, que é uma unidade biológica, vão crescer. Então, quando os filhos vão nascendo, quem está crescendo? Adão. E se eram dois e agora nasceu um filho, são três, eles estão o quê? Se multiplicando. Então, eles crescem porque ocupam mais espaço na terra. E se multiplica uma questão de número. 1, 2, 3, 4, nasce Caim, nasce Abel, nasce o outro, e vai enchendo a terra de gente. Então vai crescendo, porque povoa a terra, e se multiplicando, porque multiplica o número de Adão na terra. Está claro isso? Então Adão é a humanidade. Agora, dessa humanidade saem duas linhagens. Duas linhagens. Uma de Caim e a outra de Sete. Por que não de Abel? É porque Abel foi morto por Caim. Então, os dois filhos mencionados na escritura de Adão, Caim e Sete, excetuando Abel, porque Abel foi morto. A Bíblia vai declarar alto e bom som que Adão teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Abel não vai contar porque ele morreu. Como nós vamos definir os dois lados da humanidade? Como se classifica a humanidade a partir de Adão? Caim e Sete. Ou seja, a humanidade toda só tem Caim e Sete. Eu não sei quem é você. Ou você está na linhagem de Caim, ou você está na linhagem de Sete. Tá aí, qual que é o que quer dizer isso? O que significa isso? Bem, se você ler a linhagem de Caim, você vai encontrar algumas coisas muito interessantes. Vai dizer que Caim, ele retirou-se da presença do Senhor. Gente, isso é muito forte. Vocês não estão entendendo. Eu vou me dar essa mensagem todinha hoje. Eu estou sentindo que eu tenho que falar. Gente, Caim, Gênesis 4:26, retirou-se Caim da presença do Senhor. Começa daí. Vai nascer em Caim uma linhagem que são categorizada pelo fato de, Gênesis capítulo 4, versículo 26, que vai ser caracterizada pelo afastar-se, sair da presença de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Ah, não, então é 4:16. 16. É porque parece 16, 26, está tudo do lado do outro. Aí, isso, ó. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Aqui começa uma história, pessoal. Entenda isso. A função dessa genealogia em Gênesis não é dizer para você quem gerou quem. Eu vou decorar a genealogia, né? Caim gerou Jubal, Jubal gerou Jezarel, Jezarel gerou... para, gente. Concurso bíblico para saber quem gerou quem. Aí tira 10, outro tirou 9, um tirou 5, o outro errou tudo, o outro nem fez a provinha. Não estou entendendo. Quando diz que Caim tem uma linhagem, quer mostrar as características que da humanidade procedem aqueles que se retiram da presença do Senhor e vão para onde? Vão habitar numa terra distante chamada Nod. Dá uma peça bonita, viu?
Você começa com a genealogia de Caim, vai passar pelo filho pródigo, vai passando tudo, a conversa toda, coisa maravilhosa. Mas essa linhagem é a linhagem dos que saem da presença do Senhor, que não reconhece a conexão primordial, Criador, criatura, vida e vivente. Não reconhece que o vivente só pode viver por causa da vida. E eles estão um pouco ligando para essa relação ontológica. Decidiram viver longe da presença do Senhor, numa terra distante, longe do Senhor. Lógico que esse longe do Senhor não é possível, né? Como diz Davi, lá no Salmo 139, Senhor, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir no alto monte, lá tu estás, se eu for ao abismo, te encontrarei lá, e etc. Não tem como fugir. Mas esse se retirar da presença do Senhor é um estado de alma, de consciência e de coração, é um mal ontológico, é o pecado primordial que dará origem a toda forma de pecados. Estão entendendo, pessoal? E agora, imagina só, quero que vocês pensem comigo, se o indivíduo está lá na casa dos pais, pequenininho, criança, aí o pai trabalha, traz comida para dentro de casa, sim ou não? A mãe trabalha, traz comida para dentro de casa, sim ou não? Aí a mãe prepara a comidinha, quentinha. Eu me lembro que eu ia tomar banho, criança, pequenininho, e aí minha mãe falava, vai tomar banho, que eu já vou te buscar. Daí eu, no banho quente, aí para sair do banho quente, ia pegar ar frio, sim ou não? Aí a mãe estava fazendo janta, era simples, mas era janta. Aí tinha uma chaleira, lá em casa tinha uma chaleira, ela colocava água para ferver, talvez para fazer o arroz, alguma outra coisa, aí ficava aquela fumacinha subindo, fervendo, ela pegava a toalha e esquentava no vapor. Lembra disso, senhor? A toalha ficava bem quentinha por causa do vapor quente, para poder cobrir a mim e eu sair no quentinho. A mãezinha lembra, mãezinha? Lembra ou não lembra? Eu lembro. Mas o que eu quero dizer com isso? Cuidado. É cuidado, na casa a gente tem tudo. Pode ser simples, mas tem. Aí a mãe faz a comidinha, não faz? Pode ser simples, mas está feita. Na hora você, vai dormir. Está chovendo, tem goteira? Tem goteira, mas era o abrigo, o lugar, a segurança, o cuidado ali. Aí imagina que esse mesmo menino cresce. Eu não saí do tema não, tá? Eu estou exemplificando para nós entendermos as coisas fáceis. Cresce, fica adolescente e fala assim, eu vou fugir de casa. Eu fugi uma vez, passei uma noite fora, nunca mais pensei nisso. Depois eu não fugi, mas eu saí depois. Mas o fato é, pensem comigo, no momento que eu, com meus 10 anos de idade, 9 anos de idade, saí de casa e defini, minha mãe nem sabia que eu tinha saído, ela não estava em casa, eu saí, não tinha ninguém em casa, só falei, só não vou voltar. Eu assumi o quê? A responsabilidade sobre a minha vida agora, eu não volto para casa. Então todo o cuidado que tinha, não tem. Agora eu vou fazer o que da minha vida? Eu vou ter que prover com meus meios tudo o que eu preciso. Aí estou lá enquanto está de tarde, está tudo bem, vai ficando de noite, começa a olhar para o tempo, o povo vai tudo se recolhendo, os ônibus vão diminuindo, as luzes tudo acesas, aí começa a aparecer muito mendigo na rua, começa a buscar lugar para dormir, você vendo que até os mendigos estão desaparecendo, que cada um já tem seu lugar, você nunca fez isso, não sabe para onde vai, está com fome, está sujo, está com medo, está com frio. Aí, o que isso implica? Que eu deveria o quê? Prover. Agora, alguma coisa? No caso de Caim, volta para Caim,
Se ele se retira da presença do Senhor e vai para uma terra distante, ele faz o que agora? Bem, eu preciso prover para mim tudo o que eu preciso. Primeira atividade de Caim, ele constrói uma cidade, a quem deu o nome do seu filho, que se chamava Enoque, não o sétimo depois de Noé, ou de Adão, é um outro Enoque, é uma outra história, é um outro contexto, um outro Enoque, não foi o que foi arrebatado. Ou seja, quando ele constrói uma cidade, ele está dizendo, olha, ei, eu me retirei da presença do Senhor, pronto, não tem o Senhor, eu não quero andar com o Senhor, então eu vou criar uma cidade para mim, e essa cidade vai ser uma civilização com Deus ou sem Deus? Sem Deus. E aí os seus filhos foram nascendo e falavam assim, mas pai, o nosso Deus? Não, nós somos os que se retiraram da presença do Senhor, nós temos que nos virar de moto próprio, por meios próprios, com nossas próprias mãos. E aí o texto vai dizer, então já que é assim, então um filho de Caim falou, eu vou criar gado, eu vou resolver minha vida criando gado. Aí o outro falou assim, eu vou resolver minha vida, eu vou fazer tendas, eu vou construir tendas. Aí o outro falou, eu vou inventar alguma coisa para me defender, e começou a fazer ferramentas de ferro, né, de lâminas, instrumentos cortantes, de bronze e de ferro, e cada um foi se ocupando, procurando uma ocupação para dar sentido à sua vida, para garantir o sucesso da sua vida, para garantir a segurança da sua vida, para garantir a sua sobrevivência, sem Deus. Está aí, quem quiser ler, Gênesis 4. Mas no capítulo 5, tem outra genealogia. Também sai de Adão. Essa genealogia é interessante, essa eu vou ler. Capítulo 5, versículo 3. Desculpe, volta um pouquinho. Versículo 1. Onde você estava? Este é o livro da genealogia. 5. Isso. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou, a semelhança de Deus o fez. É interessante, né? Como que vai subindo. Não, subindo. Isso, subindo. Pronto. Viveu Adão 130 anos. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Lá na de Caim, Caim vivia e o filho tal inventava uma atividade. Na de Sete, que Adão é o primeiro, certo? Porque Adão gerou tanto Caim quanto Abel. Nasce Sete, continua subindo. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos. E teve o quê? Continua subindo. Os dias da vida de Adão foi tanto. Vai, segue. Morreu. Sete viveu 105 anos. E gerou o quê? Tá, segue. Depois que gerou a Enos, viveu... Tá. Toda a genealogia de Sete vai ser assim. Viveu, gerou, depois que gerou, viveu mais tanto tempo e morreu. Toda a genealogia é a genealogia de alguém que não faz nada. Aplica a dialética e vocês vão perceber. Olha para mim. Leia uma genealogia e leia outra e fique jogando de um lado para o outro com perguntas. Caim teve descendentes? Teve. Sete teve descendentes? Teve. O que fizeram os filhos de Caim? Um começou a criar gado, o outro fez tenda, o outro o instrumento cortante, o outro inventou a flauta, inventou a música. São as áreas, da segurança, da subsistência, do prazer. Foram criando naquela cidade sem Deus.
Tá, e o que fizeram os filhos de Sete? Viveram e geraram. Só vivia e gerava, vivia e gerava. Vivia. Por isso tem família muito grande, não estão trabalhando, aí vai vivendo, gerando, vivendo, gerando, vivendo, gerando. Cuidado, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Ei, presta atenção aqui. O fato é que a pergunta que não quer calar é: tá, Alexandre, vamos lá. Vamos para o plano da terra aqui embaixo. Ora, Caim, os seus filhos criaram gado. Tá certo? Os de Sete não criaram gado, não? Ué, criação de gado é o trabalho, como é que eu posso falar? É da subsistência humana, o básico. Mas então os de Caim fizeram o quê? Eles fizeram um instrumento cortante. Os daqui também não faziam, não usavam as ferramentas? Mas por que na Bíblia não diz? Porque ela não quer fazer história, ela quer trazer revelação. Quer dizer, a genealogia de Sete são aqueles que confiam no Senhor. Agora coloca 4:26 para dizer o que aconteceu, o que define a linhagem de Sete, né? 4:26 de Gênesis. Você deu algum remédio para o Henrique, se ouviu hoje de manhã? Um remedinho para deixar ele assim tonto? Ele está tranquilo hoje, né? Maravilha, ó. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de quê? De Enos. Nasceu Enos. Eu dizia no início dessa mensagem, né? Que para o texto, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Isso não é só uma ideia, não é só uma frase, não são só palavras. Tem que nascer um desejo profundo, uma necessidade de invocar o nome do Senhor, sim ou não? Está aí a linhagem de Sete. Sete deu à luz a um filho, ao qual pôs o nome de quê? De Enos. Por incrível que pareça, a palavra Enos tem um significado. Significa fraco. Fraco. O que significa Enos? Enos também significa frágil. Vou chegar lá. Também está olhando o hebraico? Está vendo aí? Isso é crente de verdade. Eu estou falando o que significa, deixa eu olhar aqui no hebraico. Enos significa o quê? Mortal. Agora, olhem para mim, por favor. Quando Caim olha para um lado, olha para o outro, olha para si, olha para Deus e diz: retirou-se Caim da presença do Senhor. Ele se sentia fraco, se sentia frágil, sentia-se mortal. Essa linhagem confia no seu próprio braço. Mas quando Enos nasceu, ou quando Sete deu a luz ao primeiro filho com a sua mulher, olhou para ele e disse: está aqui alguém fraco, que não pode se retirar da presença do Senhor. Ele é fraco. Como é que alguém com tal sentimento se afasta da força, do poder, da causa? Aqui nasce alguém frágil, nasce alguém mortal. Por isso diz: daí, o que aconteceu? Começou-se a invocar o nome do Senhor. Não sei, o fato é o seguinte, é que o invocar o nome do Senhor é uma necessidade que nasce. Talvez você tenha invocado o nome do Senhor na sua vida já várias vezes, mas de fato nunca tenha invocado. É uma questão de você olhar para você e falar: poxa, olha, não sou causa, eu não sou fundamento, eu não sou princípio, eu sou apenas um ramo de uma videira totalmente dependente, completamente dependente.
E desde então, com essas duas genealogias, temos aí a humanidade, os que saem da presença de Deus, arrogantes e vivem para si, por meio de si e em si mesmos, construindo, fazendo tudo o que precisam para bancarem as suas vidas, porque acreditam em si, confiam em si. E tem aqueles que dizem: não, eu não dou conta, eu não consigo. São aqueles que, mesmo depois de terem vivido do lado de lá, tentando encontrar sentido na sua existência, nos instrumentos cortantes, na música, na cidade, na política, no dinheiro, no casamento, na educação, e não conseguiu se preencher, não encontrou sentido, e ele falou: Senhor, sabe uma coisa, eu vou sair desse lugar onde não se invoca o nome do Senhor, e eu vou andar com aqueles que invocam o nome do Senhor, daqueles que se acham e se entendem fracos, frágeis, que sabem que são mortais e por isso dependem de Deus. Dostoiévski foi um escritor russo, e certa vez ele fez a seguinte declaração: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Dostoiévski, não precisa aprender o nome dele, aprenda só o pensamento dele. Existe dentro do homem um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Esse vazio do tamanho de Deus vai ser exatamente o lugar de conexão. Somente quando o homem se volta para Deus e se reconecta com Deus, com o Cristo, o princípio, o roche, a cabeça, o maior, o primeiro, porque foi feito tudo nele, tudo por ele e tudo para ele, que agora a vida dessa pessoa alcança significado. Santo Agostinho escreveu uma frase, não uma frase, é só um pensamento que está dentro do livro dele, chamado Confissões. Eu pedi para colocar aqui na tela, porque não tem como não falar disso antes de nós encerrarmos essa mensagem. Agostinho orando, o nome do livro dele chama Confissões, então é uma longa orações, ou que seja uma antologia de orações, e ali então, ele falando com Deus, ele diz assim: falando com Deus, porque nos criastes para vós. Vocês não estão entendendo. Porque nos criastes vós é Deus, tá? Porque naquela época lá do quarto século, era cristã, dali toda a Idade Média, ao se dirigir para Deus, usava sempre o vós. Foi a partir de Lutero que mudou para o tu. Tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Então, esse plural não é plural de número, é o plural majestático. Você quer engrandecer a Deus, você fala vós. Chama-se plural majestático. Aí Lutero falou: nada de plural majestático, é tu, Senhor, o que também não é errado, se você o faz com a consciência da grandeza dele. É só um detalhe para vocês entenderem. Então, o Santo Agostinho disse para Deus: por que nos criastes para... Vocês têm ciência disso? Agora tem, ele disse, vocês estão sabendo. Agora a pergunta é se vocês têm consciência disso. Ciência vocês têm. Consciência é estar junto com a ciência, é se unir ao pensamento e falar: é verdade, Deus nos criou para Ele. Por isso que a sua vida não vai ter sentido. Não vai. Você vai estudar, você vai fazer tudo, trabalhar, vai comprar casa, fazenda, sítio, empresa, vai ser bem sucedido, e no final você vai falar assim: puxa, como diz Eclesiastes, ou no livro do Eclesiastes, tudo é fadiga, tudo é cansaço, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Não é que você vai parar de trabalhar, não,
é que o seu trabalho vai ser uma coisa secundária, porque a sua vida ganha sentido, é nele. Aí você vai trabalhar nele, trabalho é secundário, você vai trabalhar bem, mas é Deus. Todo momento é Ele que te sustenta, é Ele que te dá graça, Ele te dá força, Ele que te socorre, Ele que te protege, Ele que te levanta. Porque nos criastes para vós. Quem está entendendo? Fala alguma coisa. Não, chega de amém. Amém, amém, amém. Fala assim: nos criastes para vós. Tem que falar. Que não seja com os lábios, mas deixe desenvolver essa consciência da verdade. Porque nos criastes para vós. Princípio. E o nosso coração vive inquieto. Fala a verdade, nosso coração vive ou não vive inquieto? Nosso coração vive inquieto, estamos cheios de inquietação. Agora mesmo, se brincar, tem mais da metade dizendo já são 12:02. E essa mensagem não acaba, e esse pastor é folgado, porque eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer isso. Você tem muita coisa para fazer, menos para se aquietar um pouco e dizer: Senhor nos criou para Ele. A sua vida foi criada para Ele. Porque nos criastes para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não encontrar repouso em vós. Sabe quando que nós vamos aquietar o nosso coração? Quando encontrarmos esse repouso. E esse repouso só se encontra nele. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Disse Jesus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Amém? Glória a Deus. Esse é o descanso de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre onde está o teu descanso. Semana que vem. Amém? Noutra perspectiva. Em nome de Jesus. Podem vir para cá. Vem o Ministério de Louvor. Amados, Deus abençoe a todos, tá? Obrigado por terem me suportado até agora. Tá bom? Vamos descansar e para casa com essa mensagem do nosso coração. Em nome de Jesus.